E hoje um vídeo muito especial, um dos temas mais recorrentes, mais populares em concursos e seleções, e você não pode ficar de fora aí desse conteúdo para você narrar nenhuma questão e gabaritar, claro, nas provas do professor Leandro, nos concursos, né? Então, com certeza aqui preparando sempre vocês, preparando vocês para a melhor prova, para o melhor concurso, para a melhor seleção, tá bom? Então, gente, vamos estudar, o grupo está crescendo, estamos vivendo uma fase boa, muitos alunos passando em concurso, né? Nosso material é sendo divulgado em todo o Brasil, né? O professor aí ganhando prêmio, sendo reconhecido, isso é muito bom. Nosso trabalho tem se expandido e você é meu convidado a virar também um aluno nosso aqui do grupo de estudo, tá bom? Então, você é meu convidado mais especial, vamos lá? O tema da aula de hoje, gente, é tipo ou tipologia textual, tá bom? Muito cobrado em concurso, seleção, e vamos ver como isso é cobrado, vamos ver como isso aí cai na tua prova para você não errar mais, tá bom? Então vamos lá iniciar nossa aula maravilhosa. Para quem não sabe, gente, eu sou o professor Leandro Silva, agora, né? Posso dizer, 5 anos preparando concurseiros, né, para provas, para seleções, e eu posso te ajudar aí você chegar na tua tão sonhada aprovação, tá bom? Nós temos turma só para professores e temos também turma de português para todos os cargos. E olha o tanto de aluno aprovado, inclusive, ontem aumentou mais um, né? Nossa aluna Clara, minha amiga, né? Reside aqui em Caruaru, Pernambuco, e passou ontem, mandou uma mensagem agradecendo, né? Dizendo, professor, suas aulas, seus materiais foi muito importante, então parabéns, Clara, muito feliz por você, né? E que bom que meus alunos estão alcançando o sucesso e você pode ser o próximo, a próxima aprovada. Cuida, tá bom? Não perde tempo, não, faz igual a Clara e vem estudar com a gente aqui no grupo, tá bom? Nosso aula é acessível, nosso material é de qualidade, tá bom? Professor aprovado em 2 concursos, já aprovou em inúmeros dezenas de concurseiros, premiado 2 vezes como professor, melhor professor de concurso, né? Tanto no Ceará como em Pernambuco, e vamos aí crescer cada vez mais, tá bom? Nossos alunos recebem, gente, o material de estudo, tá bom? Recebe também provas de outras bancas, tá bom? Para você estar treinando da sua banca também. O curso fica todo gravado, tá bom? Tem até aula ao vivo? Tem aula gravada também, tá bom? Tanto tem aula gravada, como também tem aula ao vivo, tá bom? Então, são 2 dias na semana, 2 dias de estudo, um só para português e outro só para conhecimento pedagógico. Então, aula gravada, aula ao vivo, apostila, simulado, estudo em grupo, valor acessível, material de estudo de qualidade, você estuda sem sair de casa com um valor que cabe no teu bolso, tá bom? Então, se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que está com mais de 600 pessoas, deixa teu número aí, você vai vir fazer parte desse grupo aí numeroso. Nosso curso tem mais de 100 alunos e estamos vivenciando agora o agosto do concurseiro, tá bom? Leandro, eu não conheço seu trabalho, eu posso assistir uma aula grátis para conhecer? Pode, assistir uma aula grátis, se você gostar, fica com a gente, tá bom? Você indicando também pessoas, você ganhar abatimento na sua mensalidade, e aqui o nosso xodozinho, né? Nossas apostilas. Você entrando no curso, você tem direito a essas apostilas que têm feito um sucesso maravilhoso aí no mundo dos concurseiros. Muita gente passando em concurso por meio dessas apostilas, tá bom? Você que não é do grupo, eu também faço a venda de apostilas, também faço a venda de prova, repasse de provas, tá bom? Vendo também só materiais, então você não pode ficar de fora, vem estudar comigo, tá bom? Você será próximo aprovado, aprovada em concurso, tá bom? A conversa está boa, mas vamos ao que interessa, que é a aula de hoje, gêneros e tipologias textuais em 1 minuto.
Peço a vocês desculpa, tive um probleminha em relação à nosso mouse aqui, tá bom? Só organizando aqui, só um minutinho, pronto, ficou melhor, tá bom? Então, só a questão da câmera, deixa eu ajeitar aqui, pronto, ficou melhor. Show. Então, vamos lá, né, pessoal? Se fala muito em tipologia. Tipo, né, já está dizendo, estou diferenciando. E desses tipos, vem outros gêneros, tá bom? Eu sempre falo em minhas aulas que o tipo é o pai e a mãe, e os gêneros são os filhos dessa mãe, tá bom? O tipo é a árvore e os gêneros são os frutos dessa árvore, tá bom? Então lá, as tipologias são estruturas linguísticas predominantes no texto, segundo a forma de organização, tá bom? Então existem algumas tipologias textuais: a narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa, injuntiva ou institucional. A narrativa apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. A descritiva retrata características de pessoa, objeto, lugares e sensações. A expositiva apresenta e explica ideias ou conceitos. A argumentativa defende ponto de vista com argumentos e provas. O texto injuntivo, ele trabalha com orientações, tá bom? Lembrando que a tipologia é estrutura e gênero é a função do texto. Então você vê aí que as tipologias são muito presentes e muito cobradas e você precisa entender aí como isso aqui funciona. Eu vou fazer aqui uma gravação aqui para vocês e a gente colocar lá para o pessoal que está assistindo também. Deixa eu só um minutinho. Fala galera, estamos estudando aqui ó, tipologia e gênero textual. Você sabe a diferença? Eu digo que a tipologia e o gênero são o pai e a mãe, e os gêneros são os filhos dessa mãe. A tipologia é a árvore e os gêneros são os frutos dessa árvore. Então eu tenho uma tipologia narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva e injuntiva. A narrativa conta a história, o descritivo descreve, o argumentativo defende algo, o expositivo expõe, o injuntivo ensina. Dessas tipologias, vem, né, fluem dela gêneros como romance, biografia e conto, o descritivo como classificados, cardápio, diário, o argumentativo como manifesto, resenha editorial, a enciclopédia, a entrevista e o jornal que vem do expositivo e do injuntivo que vem regulamento, propaganda e bula. O injuntivo ensina a fazer algo, o expositivo expõe, argumentativo defende uma tese, descritivo descreve e a narração conta fatos, tá bom? Contando ali com personagem, lugar e enredo. E aí, você acertaria ou erraria se a banca perguntasse sobre tipologia textual? Vem estudar comigo, português para concurso com o professor Leandro. Então, você vê aí que esses conteúdos sempre estão presentes nas provas. Sempre estão presentes nas provas e você não pode errar. Um aluno meu não erra em português, gabarito, né? Português e conhecimento pedagógico. E mais, a Fernanda falar mais sobre essas tipologias, sobre esses gêneros, tá bom? Vamos agora voltar para o conteúdo. Os gêneros, já falei sobre isso. Tipologia. Não. Peraí. Aí, viu, gente? Os gêneros textuais, existem mais de 100 gêneros textuais. Leandro, e daí, tem como saber os 100? Ó, eu digo aos meus alunos. Os 100 eu não sei decorar, não, mas eu sei os 30 mais que caem na prova. Então, você não precisa saber de tudo, você precisa saber aí, né, o que cai na tua prova, tá bom? Que esse é o erro de muito concurseiro. Vou citar alguns exemplos aqui de gênero: notícia, reportagem, artigo de opinião, editorial, crônica, propaganda, publicidade, manual de instruções, edital, receita. A notícia informa sobre fatos, a reportagem informa com mais detalhes, o artigo defende ponto de vista, o editorial expõe opinião, a crônica narra ou reflete, a carta comunica-se com destinatário específico, a propaganda convence o público, o editorial informa regras, o manual de instruções ensina a usar algo, a receita, ela trabalha com lista de ingredientes. Lembrando que cada gênero tem a sua estrutura e você pode usar aí uma dica para cada um, tá bom? A estrutura de uma notícia é o título, a estrutura do editorial é sem assinatura, a estrutura para um edital, estrutura normativa, né? Então, você vê que cada gênero, ele possui a sua particularidade, você precisa entender um exemplo. Na notícia, você tem que ter foco na função referencial. Já na carta, o concurso cobra norma da carta oficial, né? A regra ortográfica, né? Já na receita, exemplo clássico, um texto injuntivo. Então, você vai pegar esse material e você vai estar estudando e vendo como isso aí é cobrado em tua prova, tá bom? Então, gêneros, eles trabalham com a função social, tá bom? Não.
para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos voltar um pouquinho. Eu avancei, agora vamos retornar. Os gêneros textuais são modelos de textos usados na comunicação social, definidos pela finalidade e situação de uso. Exemplo: carta, notícia, receita, artigo de opinião, propaganda, crônica e edital. Características: estrutura definida pelo uso social da sociedade, linguagem adaptada ao público e contexto e pode conter mais de um tipo textual. Lembrando, tá bom? Um texto ele pode ter mais de uma tipologia textual, tá bom? Pode sim. Bom, só que sempre vai ter um que predomina mais. Observação para a prova. Gênero é social e histórico. Muda com o tempo, tá bom? Então, com o tempo, isso aí pode estar mudando. Vamos lá. Aqui é mais do que eu já falei, tá bom? Dentro da tipologia e do gênero, você tem que entender que também existe a compreensão e a interpretação, tá bom? Então, dentro do edital, o mesmo conteúdo, ele pode ser cobrado de várias formas e você tem que ter atenção para que você não erre, tá bom? Muita atenção para você não errar e não interpretar errado. Show de bola, vamos lá. A compreensão é aquilo que está no texto. A interpretação é aquele que está além do texto. A compreensão identifica e extrai informações explícitas no texto, o que está escrito claramente. A interpretação é deduzir e inferir informações implícitas, o que está sugerido, mas não dito diretamente. Algumas dicas para a sua prova. Leia todo o texto antes de responder. Se possível, 2 ou 3 vezes. Eu leio o texto 3 vezes. Cuidado com as pegadinhas que trocam palavras por sinônimos inadequados, tá bom? Então, cuidado, ó. Belo é uma pessoa bonita, tá bom? Aí, se eu dizer uma palavra assim, ele é show, né? Para dizer assim que a pessoa é bonita. Isso aqui já cai do contexto, né? Porque bonito seria trocado por belo, por atraente, por formoso, né? Já show partiria para uma pessoa, um adjetivo aí mais, uma pessoa legal, uma pessoa top, uma pessoa, né, positiva. Então, muito cuidado aí na troca de palavras. Só que aí a gente vai trocar aqui conteúdo sobre isso e vamos ter uma aula sobre isso, tá bom? A questão de troca de palavras dentro de um concurso, dentro de uma prova. Isso é muito importante, tá bom? Após no contexto para interpretar expressões ambíguas. Ambiguidade é aquilo que se divide em duas opiniões, tá bom? Show? Muito bem. A compreensão de texto é aquele que está no texto, é segundo o texto, segundo o autor. O texto informa que é algo explícito. A interpretação está além do texto, depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que. O texto permite deduzir que. É possível afirmar a partir do texto que é implícito. Eu sempre falo aí nas aulas que o português, gente, a gente vai melhorando com o tempo, tá bom? É uma construção. Eu mesmo não sei de tudo, mas eu me esforço para que cada dia mais, a cada dia mais eu saiba mais um pouco, tá bom? Então, ninguém sabe de tudo, mas você precisa saber de tudo um pouco e nós vamos melhorando essa corrente aí no nosso português. Conotação e denotação. Mesmo se o assunto sendo tipologia, você precisa entender que conotação e denotação sempre vai estar presente na tua prova, tá bom? A denotação é o sentido literal, objetivo dicionarizado da palavra. O exemplo, o céu está azul. Realmente, o céu está azul. A atmosfera, na verdade, gente, uma observação, né? Que o céu tem essa cor pela questão da iluminação, tá bom? E o oceano, as águas refletem muito isso aí. A conotação é o sentido figurado, subjetivo, com carga de emoção ou criatividade. Você é o meu céu. Céu, algo especial, amado, né? Então aí parte para o sentido conotativo. Observação para a prova. Textos jornalísticos tendem à denotação, textos literários exploram a conotação. Então a tipologia ela vai variar aí segundo o contexto. Olha o exemplo aí, ó. Denotação, coração, órgão, né? Conotação. Para vocês, ó, conselhos. Então, o denotativo realmente é literal, o conotativo é aquele que está figurado, tá bom? Algumas figuras de linguagem também podem cair, você tem que ter atenção. As mais clássicas, metáfora, metonímia, catacrese, prosopopeia, personificação, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo. Muito cuidado, porque elas sempre caem, tá bom? Metáfora, uma comparação implícita. Ela é uma fera nos negócios. Metonímia, substituição por relação de proximidade. Bebi um copo de água. Você não bebeu uma taça, você bebeu o líquido que estava dentro, né? Catacrese, um uso figurado já cristalizado, perna da mesa. Porque não tem perna, né? Prosopopeia, atribuição de ações humanas a seres inanimados. O vento cantava, o vento não canta. Mas segundo Joelma, a lua trai, né? Isso é um exemplo de personificação. Exagero intencional, morrer de rir, né?
Eufemismo, suavização da expressão dura. Ele partiu. Ironia, sentido contrário ao que é dito. Que ótimo, chegou atrasado de novo. Paradoxo é uma ideia contraditória. É uma dor que dói sem doer, então algo sem sentido. Só lembrando, gente, que tudo isso aqui você encontra aonde? Você encontra no canal. Então você coloca lá, ó, figuras de linguagem. Você coloca, ó, professor Leandro Silva. E o próprio canal vai identificar aí para vocês vários vídeos aí de concurso, tá bom? Vários vídeos aí de concurso para você, ó, gabaritar. Leandro, tem conhecimento também de professor? Tem? Coloca lá, ó, BNCC, tá bom? A BNCC, ela eu tenho vários conteúdos aí sobre a BNCC, tá bom? Leandro, tem de bancas? Tem, vamos lá, um exemplo, ó. Banca, uma bem popular aqui, banca com Supan. Então, você coloca lá, ó, e o próprio canal vai indicar para você vídeos que eu tenho, né, de conteúdos, de aula, de live, né, que vão te ajudar aí nessa questão de bancas, tá bom? Então você coloca lá no canal, você encontra tudo isso aqui. E também no Instagram você pode ficar de olho e conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, todas as novidades, as enquetes, simulados, tudo que acontece no mundo dos concursos você encontra lá, tá bom? Então, meu canal e meu YouTube é completo aí para você, tá bom? Vamos lá. Também pode cair na tua prova envolvendo tipologia as funções da linguagem. Precisamos falar sobre isso. Muito bem, vamos lá. Então, eu tenho aqui as funções da linguagem. Então, eu tenho a função referencial, que o foco é no conteúdo. Eu tenho emotivo, que o foco é no emissor. Eu tenho a conativa, que é uma linguagem apelativa, o foco no receptor. Eu tenho a FAQ, que verifica canal de comunicação. Eu tenho a metalinguística, que explica o próprio código. E eu tenho a poética, que é o foco na mesma forma estética. Nós temos aulas sobre isso aqui no canal, tá bom? Exemplos de referencial, notícias e manuais. Na emotiva, opiniões e cartas pessoais. Na conativa, propagandas e ordem. Na fática, cumprimentos, teste de som. Na metalinguística, gramáticas, glossários. Na poética, poemas, slogans e criativos, tá bom? Cada texto ele tem uma função, tá bom? Então temos aqui, né, um material mais elaborado sobre isso. E lembrando aqui, né, gente? E lembrando aqui que o texto referencial ele envolve o contexto. A função emotiva é o remetente. A função poética é a mensagem. A função conativa é o destinatário. A função fática é o canal. E a função metalinguística é o código, tá bom? Temos aula sobre isso aqui no canal. Procura lá, funções da linguagem.
Vamos falar agora sobre cada tipologia, tá bom? Que é o foco da aula. Lembre-se, tipologia é a estrutura de organização textual. Gênero é a finalidade social, tá bom? Principais tipos e suas estruturas. A narrativa envolve objetivo, elementos essenciais como enredo, personagem, tempo, espaço, narrador, sem primeira ou terceira pessoa. Marcadores linguísticos se trabalham com verbos de ação no pretérito, com advérbio de tempo e lugar. Na prova, atenção para identificar se é narrativa, curta, conta ou longa, crônica, né? E romance. Na descritiva, tem objetivos, tem os tipos, se é objetivo, se é subjetiva, tem marcadores linguísticos e cuidado com as pegadinhas de prova, tá bom? A descrição pode estar dentro de narrativas, pausas para caracterizar algo. Na expositiva, o objetivo é informar, né, ou apresentar conceitos. Existem características, exemplos, palestras, resumos, reportagens, informações. Na prova, cuidado para não confundir com argumentativo, não há defesa de opinião. A expositiva é algo falando sobre, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Na apostila, você tem uma linguagem aí, ó, expositiva, né, ó. Vou pegar aqui um exemplo, ó. O verbo é a classe gramatical que indica ações, estados, fenômenos da natureza ou mudança de estado. É a classe com maior número de flexões na língua portuguesa. Isso é algo expositivo. Outra coisa eu defender assim, ó. Segundo o meu pensamento, creio que estudar para concurso tenha mais qualidade quando o aluno faz a impressão do material, quando ele revisa aquele conteúdo, quando ele deixa de lado ali as redes sociais, né, amizades, né? Então, distrações que vão fazer com que ele perca tempo e qualidade de estudo. Então, aí envolveu a minha opinião. E, então, isso nós chamamos de argumentativo. No expositivo é pessoal, no argumentativo envolve eu. Gente, eu fiz alguma coisa aqui, peraí, eu peço desculpa. Peraí. Pronto. A gente tem alguma coisa errada? Daí, viu? Pra não perder a aula. Misericórdia. Segura aí, viu? Gente, peraí, viu? Eu fiz alguma coisa aqui para eu não perder essa aula. Segurem aí, viu? Peraí. A tela está apresentando, né? Eu não sei se eu estou aparecendo. Deixa eu ver o que eu faço aqui, viu? Câmera, deixa eu ver aqui. Gente, deu algum probleminha, mas eu creio que vocês estão vendo o slide, tá bom? Mas se for preciso, eu regravo novamente, tá bom? Eu não sei o que aconteceu, minha imagem aqui sumiu, mas eu vou continuar com. Eu creio que vocês estão vendo. Se caso vocês não estiverem me vendo, não tem problema, mas o material vocês estão vendo que está sendo aí compartilhado, tá bom? Então, show. Vamos lá aqui e continuar, tá bom? Peço aí desculpa. Expositiva. Sim, a argumentativa é o oposto o oposto da argumentativa, né? Na argumentativa existe um objetivo, existe uma estrutura comum, como tese, argumento e conclusões, existem ali os marcadores linguísticos, e na prova, atenção para identificar se o texto realmente tenta convencer ou apenas explicar algo expositivo, tá bom? Nas tipologias também tem o tipo injuntivo ou institucional. O injuntivo, ele orienta, ele indica ações, características do injuntivo, uso de verbos no imperativo ou no infinitivo, sequência de passos ou regras. Exemplo, receitas, editais, manuais, regulamentos. Inclusive, é até bom olhar isso aqui, porque vai ter uma questão que vai gerar polêmica, tá bom? Na prova, pode aparecer mesclado com expositivo, manual que explica e que orienta, tá bom? Algumas pegadinhas mais comuns em provas. O gênero, cuidar para não confundir com tipologia. Mistura de funções de linguagem, tá bom? Cada texto tem sua função. Conotação e denotação, cuidado, tá bom? E identificação de foco, qual é o objetivo principal, o que é que ele exige. Sempre esteja de olho nessas pegadinhas para você não errar, tá bom? Show de bola. Eu vou só aqui reforçar mais uma vez qual é a predominância de cada tipologia, tá bom? Na narrativa, conta fatos reais ou fictícios organizados no tempo. Na descritiva, caracteriza pessoas, objetos, lugares e situações. Na expositiva, informa, explica ou apresenta conceitos. Na argumentativa, convencer, persuadir, defender ou ponto de vista. Na institucional, é orientar ações, tá bom? É isso. Eu creio que eu não estou esquecendo de nada.
Caso eu estiver esquecendo, eu complemento lá no simulado, tá bom? Eu acho que eu passei tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa agora, para você ir no banheiro, beber uma aguinha, e daqui a pouco a gente volta com o simulado, tá bom? A aula não terminou, voltamos daqui a pouco. Vamos lá, gente. Agora preste atenção. Aqui vocês vão ter um pouquinho de raiva. Ontem a resolução ao vivo deu muita polêmica. Algumas questões eu não concordo com o gabarito, mas nós vamos aqui tentar chegar numa conclusão, tá bom? Então vamos lá. Respira, porque vai dar certo. Vamos lá. Vamos começar aqui a abordar as questões, tá bom? Vocês não estão me vendo, mas não se preocupe, eu estou vendo vocês direitinho. Só deu um probleminha aqui na câmera, mas é isso, tá bom? Senão vai impedir a gente estudar. A Assembleia será realizada no dia 25 de agosto, às 14 horas, no Auditório Central. A presença de todos é obrigatória. Segue abaixo a pauta a ser discutida. Gente, aqui nós temos uma narração, porque conta o lugar e conta o horário e ali as pessoas que vão participar. Isso aqui é uma notícia, que é um fato recente. Isso aqui é um edital de concurso, é uma carta, é uma ata, uma convocação.
A tipologia é a narrativa, né? Não é isso? A tipologia. Não, vamos lá, refazendo, não, perdão. A tipologia é injuntiva, porque ensina, né, aonde será, né, a assembleia será, a apresentou é obrigatória, né? Então tá ali ensinando algo. E ali nós temos o quê? Uma convocação, não é isso? Tipologia injuntiva, tipologia expositiva não é. Narrativa, tá contando história, lugar, expositiva, ó. Então, será o quê? Gabarito da primeira. Letra C, a tipologia é um gênero disjuntivo, gênero convocação. Por quê? O trecho apresentado tem como objetivo informar e instruir sobre a realização de uma reunião, determinando data, horário, local e obrigatoriedade de comparecimento. A tipologia textual predomina a injuntiva, pois há um direcionamento para que o leitor execute uma ação, compareça à assembleia, verbo no imperativo. Gênero textual. Trata-se de uma convocação, pois o texto é curto, formal e usado para chamar oficialmente pessoas a um evento. Então, gabarito, letra C, essas questões geraram um pouquinho de polêmica, mas é isso, né, gente? A gente está aqui para aprender, tá bom? Então, a primeira aí foi letra C, tá bom? Se prepara aí para ter um pouquinho de raiva. As questões de hoje estão bem polêmicas. Segunda, o texto abaixo foi extraído de um manual de instruções de um eletrodoméstico. Se é um manual de instruções, nós já associamos que é algo injuntivo, né? Que vai ensinar a fazer algo. Mas vamos ver o contexto. Encaixe o plug na tomada, adicione o botão ON ligado em inglês, aguarde 2 minutos para aquecimento completo antes de colocar o alimento. A tipologia textual predominante é a função da linguagem que prevalece são respectivamente. Vamos lá. Se eu estou dizendo que é para encaixar, se eu estou dizendo que é para fazer algo, eu estou dando uma ordem. Não é isso? A injuntiva ensina a fazer algo. A apelativa, ela também parte para o contexto de ensinar a fazer algo, mas tipo assim, compre, adquira, refaça, né? Essa questão ela deu um pouquinho de polêmica. Você colocaria ela de qual? Injuntiva, apelativa. Expositiva referencial, narrativa referencial, descritiva poética, injuntiva referencial. Ó, injuntiva e apelativa. Injuntiva e apelativa. Muita gente colocaria descritiva, mas não é poética, então não pode ser. Então, gabarito seria letra A, apesar das discordâncias, tá bom? Então, na questão, na segunda, seria a letra A. Coloca aí para mim se você concorda ou discorda, tá bom? Questão boa. Vamos lá. Fala, galera, mais uma questão aqui de concurso, né? Envolvendo tipologia e gênero textual. Leia o trecho de uma crônica. Crônica é algo que acontece corriqueiramente, seja real ou fictício. As manhãs de domingo na minha rua sempre tinham cheiro de pão quente e som de rádios antigos. Hoje, no entanto, o silêncio parece ter engolido o bairro. Quanto à tipologia ao uso da linguagem, é correto afirmar. Isso aqui, gente, muita gente poderia associar uma narração. Está contando história, mas preste atenção. Aí está descrevendo que foi numa manhã, que tinha cheiro de pão, uma manhã de domingo. Está descrevendo um detalhe, tá bom? Então, aí nós temos uma descrição, não é isso? E nós usamos o quê? Uma fala, aí tem um diálogo? Não. Aí nós temos o uso de conotação. Então, o gabarito seria o quê? Terceira letra B. Tanto tem uma descrição, né, como também tem aí uma conotação, que é o sentido figurado. Você acertaria ou erraria? Vem estudar comigo, português para concurso. Gente, as questões estão maravilhosas. Ontem a aula, assim, foi uma energia incrível, né? Aqui eu passo para vocês a aula gravada, né? Mas no ao vivo a gente conversa, a gente desabafa, se estressa. Porque assim, gente, eu não tenho culpa se a banca dá o gabarito errado. Qual é o meu papel aqui como professor? Ser mediador. Agora, o que é que eu faço? Quando a banca erra, ao entro com recurso, com anulação, tento aí defender vocês, tá bom? Mais o que está ao meu alcance, tá bom? Então, essa questão aí do gabarito oficial não sou eu, mas se estiver errado, eu entro com recurso. Inclusive, no último concurso, ganhei 3 questões de concurso, tá bom? Graças a Deus com minhas aulas e meus materiais. Então, se você precisar de recurso para a banca, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Show. Vamos lá? Quarta questão. Um edital de concurso público, ao informar prazos, cargos e requisitos,
Apresenta a tipologia textual. Vamos lá. Essa aqui, ela também gerou polêmica. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver se eu acertei, né? A terceira, eu botei letra B. Deixa eu conferir. Terceira, letra B. Terceira, letra B. Porque esse material vai para os alunos depois. Quarta. Vamos lá. Eu tenho um edital de concurso público. O edital de concurso público, primeiramente, é um texto prescritivo. Mas ele pode ser referencial porque ele passa informações. Concorda? Vamos lá. É narrativo, é expositivo, é injuntivo, é descritivo, é argumentativo. Esse aqui gerou uma polêmica, eu quero a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Narrativa, não conta história, verdade. Expositivo, pois apresenta informações organizadas. Verdade, o edital apresenta informações organizadas. Injuntivo, partiria mais para um manual, por determinações e regras. Muita gente ficou balançada entre B e C. Descritivo não é, argumentativo também não é. Eu colocaria, sim, eu, Leandro, expositivo, tá bom? Pois apresenta informações organizadas. E a banca também deu letra B. Muitos concurseiros foram de letra C. Coloca para mim se você concorda ou discorda. O texto, o qual citado, um edital de concurso informa dados, objetivos, prazos, cargos, requisitos de forma clara e organizada, sem intenção de convencer nem de narrar fatos. Isso caracteriza uma tipologia expositiva, pois o objetivo é apresentar informações. Resposta correta. B, expositiva, pois apresenta informações organizadas. Concordo ou discordo? Essa questão gerou treta ontem, tá bom? Então a banca deu quarta letra B. Vou colocar também asterisco, porque nem todo mundo concordou com esse gabarito. Cadê você? Eu sempre perco essa técnica aí, gente. Gente, eu sempre procuro essa técnica e não acho. Ah, esqueci, gente. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui essa quarta observação, tá bom? Depois eu. Não sei onde. Toda vida eu esqueço onde fica esse asterisco. Bom? Então, quarta letra B. Concorda ou discorda? Coloca aí para mim. Última. Não, a quinta, né? Lê o fragmento de um artigo de opinião. A educação pública só avançará quando houver investimento real, verdade, não só fachada. Sem professores, sem valorizados, qualquer notícia educacional estará fadada a fracasso. Gente, isso aqui, meu Deus. Ó, eu vou para Jesus, quantos anos? 15 anos. Eu comecei em 2000 e... Não, entrei na faculdade em 2009, 2010. Estamos em 2025, 15 anos aí da educação. E a gente vê muito, assim, sabe, ilusão, gente. Na verdade, o que o professor realmente quer, gente, além de tudo que ele merece, realmente é o recurso financeiro, tá bom? Enquanto o Brasil não entender que o professor precisa ganhar bem, as coisas não vão mudar, tá bom? Além de apoio pedagógico, emocional, psicológico, pedagógico, tá bom? Todos os fatores, tá bom? Porque muitas vezes o professor é colocado como vilão, tá bom? Então, vamos aí valorizar o professor de verdade, não só de boca para fora, tá bom? Apesar que vamos reconhecer que melhorou. A educação pública só avançará quando houver investimento real em formação docente. Sem professores valorizados, qualquer política educacional estará fadada ao fracasso. A tipologia e o gênero textual são, respectivamente, expositiva, argumentativa, narrativa, argumentativa. Vamos lá. Não é expositiva porque ele dá uma opinião. Não está contando história. É uma argumentativa. É uma editorial. É uma carta ao leitor? Não. É uma argumentativa como artigo de opinião pessoal. Gabarito, letra C. Essa aqui foi de Grace, né? Facinha, facinha. E a última questão, gente. Desde já, muito obrigado, tá bom? Vamos resolver essa questão e finalizar essa aula maravilhosa. Tá bom? Considere o texto de uma notícia. Um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira um depósito de recicláveis no centro da cidade. Não houve feridos. O gênero textual e a função da linguagem predominante são, vamos lá. Se um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira um depósito, não houve feridos. Então aqui nós temos uma notícia, porque é algo recente. A reportagem é algo mais extenso. É um relato? Não, não é a B. É uma linguagem apelativa? Também não é a C. Não vejo um diálogo, também não é a C.
nem a D. Também não veja um texto científico. É uma notícia. A notícia é uma notícia. Notícia é referencial com texto aí de científico, né? Com teor científico. Com certeza, gabarito o quê? Letra A. E aí, você errou e acertou quantas? Coloca aí para mim, tá bom? Que eu quero saber. E vamos fechar aqui essa aula maravilhosa com uma frase de meditação. Concurseiro que persiste, transforma, estuda em vitória e sonha em realidade. Então, você quer transformar a sua vida, você quer ter vitória, você quer que isso se torne realidade, estude, persista. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo a esse canal, tá bom? Aula acessível, material de qualidade, vários alunos aprovados e você pode ser o próximo, tá bom, gente? Se inscreve no canal, deixa o like, ajuda o professor aqui a crescer no YouTube. Estamos chegando a 8 mil inscritos. Segue também o professor no Instagram para você estar de olho em todas as novidades e estar antenado com tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e também no que o professor aí está divulgando para vocês, tá bom? É isso, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Valeu, minha gente.